E aí, galera que curte o nosso canal, vamos para mais uma notícia. Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, participou de live nesta quarta-feira 26 com Felipe Santa Cruz, presidente da OAB e cotado para disputar o governo do Rio de Janeiro em 2022. No bate-papo, Barroso criticou novamente a proposta do voto impresso e afirmou que, abre aspas, estamos criando uma dificuldade para atender a um problema que não existe, fecha aspas. E agora, essa questão de se ele é auditável, da PEC que está em tramitação na Câmara, o senhor, então, defende a manutenção desse nosso modelo, dos últimos 25 anos. Essa é, na sua opinião, o caminho mais sábio. Veja, eu tenho todo o respeito e consideração pelas pessoas em geral e pelos membros do Congresso em particular, e, portanto, acho que o Congresso tem todo o direito de debater o voto impresso, e lá é o lugar certo mesmo para se debaterem ideias, e, portanto, eu não gosto de desqualificar os que eventualmente pensem diferente de mim. Agora, existem muitos problemas, sim, Felipe, associados à reimplantação do voto impresso. Sempre lembrando que nunca se documentou nenhum episódio de fraude desde 1996 até hoje. Portanto, a implantação do voto impresso, eu acho que não é uma boa solução para um problema que não existe no Brasil. Nunca se documentou a ocorrência de fraude. Quais são os problemas que eu associo ao voto impresso? Primeiro é o custo. Nós vamos gastar, nesse momento difícil da vida brasileira, provavelmente a toque de caixa, para comprar 500 mil máquinas impressoras. Então, o custo é um primeiro problema. O segundo problema é o perigo de violação do sigilo. Foi essa uma das razões pelas quais o Supremo declarou a inconstitucionalidade da previsão anterior. Em terceiro lugar, Felipe, quando nós fizemos um teste com urnas impressas em 2002, foi um transtorno, porque aumentaram as filas, aumentou o número de votos em branco e nulos, e as impressoras, como acontece com a minha, com a sua, aquilo emperra, e aí você tem que ir lá tirar o voto. Em muitas sessões eleitorais tiveram que converter do eletrônico para o impresso e, portanto, voltar para o voto em cédula. E duas coisas me preocupam além disso, Felipe, que são: a primeira é o risco de judicialização. Você comanda mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Advogados hábeis e que fazem tudo para bem representar os seus clientes. Portanto, se nós tivermos o voto impresso, mesmo na modalidade em que ele não seja manuseado no momento do voto, o que vai acontecer é que uma grande quantidade de candidatos derrotados vai pedir a recontagem dos votos. E aí a recontagem tem que ser manual. E aí vão contratar os melhores advogados eleitoralistas do país para acharem um problema, para acharem uma incoerência, uma inconsistência, uma incongruência, e postular uma nulidade, uma suspensão de posse e a realização de nova eleição naquele segmento. Portanto, eu tenho muito medo de, num país em que tudo se judicializa, nós judicializarmos também o resultado das eleições. Na eleição passada, que eu presidi, nós tivemos mais de 400 mil candidatos. E você imagina se uma pequena fração desses candidatos resolver pedir recontagem e judicializar alguma questão. E, por fim, hoje em dia, ao final da eleição, você imprime o boletim de urna e acabou a eleição. Agora, se nós tivermos voto impresso, nós vamos ter que cuidar da guarda de 113 bilhões de votos. E você imagina a preocupação. E aí vão sumir votos impressos, aí vai ter impugnação daquela urna, daquela sessão. Portanto, a gente vai ter problema de judicialização, problema da guarda. Se tivesse ocorrido já algum problema, disse, não, nós estamos procurando uma solução para um problema. Mas não é o caso. Portanto, nós estamos criando uma dificuldade para atender a um problema que não existe. Me lembra
Butade, que eu vi certa vez, que o sujeito, a troco do nada, num determinado lugar, tocou um berrante. E alguém perguntou, para que você está tocando esse berrante? Ele disse, é para espantar os tigres. Eu disse, mas aqui não tem tigres. Está vendo como funciona? É isso, ministro. Nosso modelo é um sucesso, né? No mundo todo, pela velocidade, pela seriedade. E a gente percebe hoje, eu posso dizer para vocês bem honestamente, em 2015, eu acho que o clima no Congresso era mais favorável ao voto impresso. Quando realmente o voto impresso foi aprovado, a Dilma vetou, o veto foi derrubado com uma margem assim muito grande. Hoje a gente sente uma certa resistência em alguns, porque o TSE entrou em campo para fazer campanha contra. O TSE está fazendo vídeo, o ministro Barroso virou garoto propaganda. Então, esse é um aspecto que é importante. Quando você tem uma instituição como o TSE fazendo campanha contra essa medida que está sendo trabalhada aqui no Congresso, no processo legislativo. Então, isso já é uma coisa... Além de tudo, eu acho que é algo que fere a democracia, porque o debate tem que ser feito nesta casa. Não é o TSE que tem que dizer para o povo que tipo de sistema eleitoral que tem que ter. O TSE, ele é um órgão prestador de serviço. Então, o debate é aqui dentro. Mas o fato do TSE jogar contra atrapalha, porque tem parlamentares que falam assim, eu que não quero confusão com o TSE. Porque dependemos do TSE, né? Depois tem aí um processo meu no TSE, eles vão julgar, é o mesmo tribunal. Então, assim, é claro que atrapalha. E também tem uma outra coisa que atrapalha, que é essa narrativa de que é o presidente Bolsonaro que quer. Então, as pessoas que querem se opor ao Bolsonaro acham que, indo contra o voto impresso, estão indo contra o Bolsonaro, mas não percebem que estão indo contra a confiança do sistema, a transparência do sistema. E como você colocou muito bem, Júnior Amaral, essa não é uma pauta do Bolsonaro apenas, da Bia Kicis apenas, é uma pauta de todos nós e que começou há muito tempo, há mais de 25 anos. O Brizola, então assim, todos os brizolistas lutam muito pelo voto impresso auditado. Os outros, o Requião, por exemplo, que é do MDB, mas uma parte bem da esquerda do MDB, né? Foi um dos primeiros autores de uma lei. A Janete Capiberibe, mãe do Capiberibe, deputado, nosso colega aqui, foi autora de um projeto de lei, o Brizola Neto. Todos eles estarão conosco aqui na comissão especial para mostrar, não é uma pauta partidária, ela é uma pauta suprapartidária e interessa a todos os eleitores, todos. E no mundo inteiro existe essa transparência, aqui não. Então, para dizer, eu acredito que a gente tem, assim, apesar dessas dificuldades que eu coloquei aqui, desses focos de resistência, eu acredito que essa casa, como sempre foi a favor, também agora será favorável. E como nós estamos tendo a oportunidade de fazer essa comissão especial com audiências, ouvindo as pessoas, ouvindo pessoas que conhecem profundamente, o ministro Barroso virá aqui, né? Terá a oportunidade de conversar conosco. Nós não queremos que ele seja um antagonista, nós queremos trazer o ministro Barroso e o TSE para caminhar em nosso lado, pela transparência, porque eu acredito que ele também é vítima de muita desinformação. Nós sabemos que é a área técnica do TSE que realmente resiste. Eles são o pai da criança, minha gente. Eles não vão dizer que o filho deles é feio, não. Então, eu acredito que todos os ministros que se tornaram presidentes foram também mal informados, desinformados. Então, eu acredito que com um bom diálogo, muita conversa, a gente ainda tem a chance até de trazer o TSE para o nosso lado. E aí fica mais fácil. E eu estou bastante confiante. Essas audiências públicas, amanhã nós teremos uma, ouviremos 2 TECs, ouviremos inclusive o presidente da Associação dos Peritos Criminais que auditam as eleições, né, auditam as urnas e que podem dizer se o sistema é confiável ou não. Eles têm legitimidade, né? Eles são... Está previsto em lei que eles falem sobre isso e eles já falaram várias vezes que o sistema não é seguro.
Então, minha gente, acompanhem os nossos trabalhos na comissão especial. Vocês vão ficar bastante impressionados com as informações que serão trazidas. E aqui nós temos o Márcio, que também irá participar um dia desses da comissão especial, tá? E seguiremos aqui com as nossas lives, sabemos que as pessoas estão sendo informadas aqui também. Espero ter respondido a sua pergunta. Eu acho que temos chance, sim, muita chance de aprovar, mas temos que correr contra o tempo. E aí, os eleitores nossos aqui, os brasileiros, todos são parte muito importante nesse processo. Precisa estar presente nas ruas e nas redes, sempre clamando pelo voto impresso auditável e a contagem pública dos votos, que faz parte também do nosso projeto.